Olá, terapeutas! Bem-vindo a mais um episódio do Psi Descomplica. Hoje nós vamos explorar um tema que vira e mexe aparece nos nossos atendimentos, aqueles padrões repetidos de brigas e conflitos nos relacionamentos, em que o casal parece reviver o mesmo filme de desentendimento, sempre terminando frustrado e sem solução. Se você já se perguntou como ajudar os casais a saírem desse loop eterno, este vídeo é para você. Antes de começarmos, deixa aqui o seu like e compartilha com aquela colega que vive mediando discussões entre os casais. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do Psi Descomplica. Nós vamos começar falando de uma ferramenta incrível para enxergar padrões repetidos, o mapa do ciclo de conflito. Basicamente, ele convida o casal para reconstruir o passo a passo da briga, como se eles estivessem narrando uma história. Para isso, você precisa fazer perguntas direcionadas para desenhar este mapa. O que aconteceu antes de iniciar a discussão? O que é isso? Você vai identificar aonde dispara o conflito. É algo como uma mensagem não respondida ou até um tom de voz elevado. A segunda pergunta: como você se sente quando isso acontece? Aqui você precisa tentar identificar se a raiva, frustração, tristeza, medo. Você precisa identificar o sentimento primário. A outra pergunta muito importante é o que você faz em resposta a esse sentimento. Será que a pessoa se fecha, levanta a voz, ironiza ou até mesmo sai de casa? Precisamos identificar isso. Outra pergunta: como o outro parceiro reage a isso? Ele se defende, atacando de volta ou se cala completamente? Aqui a gente vai identificar qual o estilo de enfrentamento, se é hipercompensação, evitação ou resignação. E a última pergunta para que você identifique o mapa de conflito é: o que mantém esse ciclo funcionando? Será alguma dinâmica de você me ignora, então eu ataco e vice-versa? Ao colocar cada detalhe no papel ou em um quadro que você pode construir junto com o casal na sessão, ele vai conseguir enxergar o que eu costumo chamar de rota de detalhes. Em que ponto a discussão degringolou e como cada um contribuiu, mesmo sem querer, para repetir esse padrão de ciclo disfuncional. A ideia não é apontar quem é o errado, mas mostrar que o problema não está no ciclo em si, e sim que ele precisa ser interrompido. E depois de mapear como o conflito acontece, entramos na fase de exploração. O que está por trás das reações de cada parceiro? Pense em cada pessoa agora como um iceberg. Existe o que ela mostra na briga: raiva, acusação e o que pode muitas vezes ficar submerso: medos, inseguranças, dúvidas sobre si mesmo e sobre o outro. E alguns parceiros também podem ter esquema de defetividade, essa sensação constante que não sou suficiente ou que tem algo de errado. Então, quando o outro discorda ou critica, isso ativa uma dor antiga, me levando a ter reações defensivas ou ofensivas. Também algo que é muito comum é um dos parceiros estarem no modo evitativo. Eles podem ter aprendido que lidar com o conflito significa dor, então eles optam neste momento por fechar ou sair de cena. O problema é que essa invasão pode aumentar a insegurança do outro, perpetuando esse ciclo disfuncional. Alguns parceiros também têm medo de abandono, que faz uma pessoa ter respostas extremas ao mínimo sinal de afastamento, criando acusações ou critérios para se sentir mais seguro. O objetivo aqui, terapeuta, é você mostrar ao casal que essas respostas automáticas não vêm de má fé, mas sim de muita coisa do passado. Quando o parceiro A entende que o parceiro B não se afasta porque quer machucá-lo, mas sim por medo de conflito, a empatia começa a brotar. E o mesmo vale para o parceiro B, que descobre que a procura do parceiro A vem de uma insegurança profunda. E este é um grande passo para ressignificar esse ciclo, quebrar esse ciclo, pois cada um passa a enxergar o outro de uma forma muito mais compassiva. E agora que o casal tem claro o roteiro que costuma seguir e que os seus sentimentos movem para esse ciclo disfuncional, podemos propor novas formas de agir no processo terapêutico. Uma forma é a pausa consciente.
consciente. Quando um dos parceiros começam a perceber que a temperatura da conversa começou a subir, vocês podem combinar uma pausa de alguns minutos. Cada um vai para um ambiente diferente, toma água, respira fundo, ou até mesmo pode escrever o que está sentindo. Uma pausa, muitas vezes, ela impede que a ativação vire uma explosão. A segunda dica é: utilize a comunicação não violenta. Incentive o casal a descrever o que vê, a observar, a falar como se sente e a pedir o que precisa sem acusações. Ao invés de "você sempre me ignora", algo como "quando falo e você não responde, me sinto triste, porque preciso de atenção. Poderia olhar para mim enquanto converso?" E também é muito importante ensinar o casal a expressar a vulnerabilidade. Ao invés de acusar, mostra o que está sentindo. Por trás da raiva ou da frieza, existem dores profundas. Exemplo: quando você sai da sala, fico com medo de estar sozinho nessa discussão. É como se eu perdesse o afeto. Isso traz à tona uma emoção verdadeira, facilitando a empatia do outro. Também é importante no processo terapêutico ensinar a validação do parceiro. Por exemplo, entendo que você se sinta. Também é importante ensinar a validação do parceiro. E ensina o casal a considerar e acolher o que o outro sente. Coisas como: entendo que você se sinta com raiva quando acontece isso. Faz sentido você se sentir assim? Só de ouvir um "faz sentido" ou "entendo" já dá uma validação enorme para o outro. Terapeuta, para você tornar tudo isso mais palpável no processo terapêutico, você pode usar ferramentas como o role play. Faça o casal encarar uma situação típica de conflito e oriente cada um a testar novas formas de expressão. Esse é um ensaio comportamental de uma peça em que ambos podem aprender novos papéis. Também é importante que você peça para o casal ter um diário das emoções. Peça que durante uma semana, outra da terapia, eles anotem os episódios que trouxeram mais tensão e respondendo as perguntas: o que você está sentindo? Por que você reagiu daquela forma? Quais foram as consequências? Ao trazerem, lerem esses registros na terapia, eles vão conseguir enxergar padrões de uma forma muito mais objetiva. E uma das técnicas mais poderosas são as técnicas de imagem mental da terapia do esquema. Por exemplo, você pode guiar cada parceiro a visualizar o seu modo criança vulnerável e os medos ali guardados, desenvolvendo compaixão no lugar de crítica, no lugar de exigência. Também faça contrato de convivência com esse casal. Estabeleça regras simples, como não fazer ameaças de separação durante a briga ou não deixar a discussão sem ao menos avisar que precisa de 5 minutos. Esses pequenos acordos podem evitar escalas desnecessárias entre o casal. Padrões repetidos não é um passo de mágica, é como mudar de rota depois de anos dirigindo no piloto automático. Precisamos treinar com os nossos pacientes essas novas rotas até que se torne o caminho principal. Então é muito importante sugerir que o casal tenha sessões de revisão, onde eles vão poder se avaliar e se estão conseguindo frear esse velho ciclo disfuncional. Ou seja, discutir com o casal quais estratégias funcionam, onde eles ainda tropeçam. Também é muito importante reconhecer os sinais. Quando há muito estresse, problemas no trabalho, questões financeiras, filhos, adolescentes, o casal pode voltar ao roteiro antigo, ou seja, o antigo padrão. Então, ensine-os a identificar os primeiros sinais de que o clima está azedando, para que eles consigam acionar a pausa consciente ou outros recursos que você vai ensiná-los. Estimule também cada parceiro a cuidar de seu próprio bem-estar. Às vezes, uma ocorrência exagerada vem do cansaço, falta de lazer, problemas pessoais. Quando cada um se conhece melhor, fica mais fácil não cair nesse ciclo disfuncional. Então, terapeutas, ajudar um casal a quebrar padrões repetidos não só evita aquelas brigas ferozes, mas também abre espaço para que ambos se conheçam em profundidade. Quando o casal começa a conseguir mapear o ciclo e explorar essas origens emocionais e até propor novas estratégias de comunicação e manter esse foco a longo prazo, as chances de sucesso são muito maiores. E se você gostou dessas dicas aqui, deixe o seu like, comenta aqui abaixo as suas experiências com casais
e compartilhe esse vídeo com outros colegas que podem se beneficiar. E claro, não se esquece, terapeuta, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo. Vamos descomplicar o universo da terapia. Até lá!